Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína chegando e hoje vamos falar dos fundos multimercados. Apesar da fuga de dinheiro dessa categoria, esses produtos andaram bem diante do ambiente econômico conturbado. Tivemos, recentemente aumento dos juros, baixas na bolsa e inflação em alta. E mesmo assim, eles conseguiram performar. Certo, Doni? Exatamente, Sammy Boy! Salve, pessoal! Os melhores fundos, com uma boa relação risco-retorno, proporcionaram ganhos médios anuais entre 24% e 43% nos últimos 12 meses. Mas os multimercados tiveram mais saques do que aportes nesse ano. A principal razão disso é que muitos investidores migraram para a segurança, buscando refúgio nos ativos mais conservadores. E também aproveitaram uma renda fixa que começou a trazer retornos mais interessantes com a Selic alta. Segundo a Ambima, todos os meses de 2022 até agora tiveram mais saques do que depósitos nos fundos multimercados. O mês que foi menos pior, digamos assim, foi agosto, mas ainda dessa forma com um baita saldo negativo, 73 bilhões e 800 milhões de reais. Os fundos de ações também seguem em uma situação delicada, mas ainda assim os resgates líquidos foram menores, de 5,5 bilhões em agosto e de 54,7 bilhões no acumulado do ano. Mas, Doni, quando falamos de fundos, claro que buscamos sempre saber quais os que acumulam melhores desempenhos. Só que um bom desempenho é fruto do que os gestores conseguem fazer de diferente. E é aí que está o negócio. Os fundos multimercados são aconselhados para quem deseja dar o primeiro mergulho na piscina dos investimentos de risco. Só que há uma infinidade desses fundos à disposição. Então, como escolher? A questão é que tanta diversidade exige atenção na seleção, para não correr mais risco do que você gostaria. Isso sem contar que ninguém quer investir em uma gestora que não consegue dar rendimento consistente ao longo dos anos, né? Exatamente. Se você que nos assiste ainda não investe em multimercados, esses fundos diversificam em diferentes classes de ativos, conforme o que os gestores entendem que tem melhor custo-benefício. Além disso, essa categoria de fundo não depende da direção dos mercados, porque os gestores podem apostar em altas ou baixas. Eles podem ir, inclusive, em direções inversas ao que as pessoas físicas vão. É por isso que a modalidade pode ir bem em ambientes de aversão ao risco. Contudo, o caminho depende, evidentemente, da capacidade dos gestores de interpretar o cenário para onde o mercado está indo e se antecipar. Boa parte dos fundos multimercado que ganharam dinheiro nesse ano apostaram na alta de juros para conter a inflação lá nos Estados Unidos. E isso foi devido aos gestores estarem acostumados com o cenário inflacionário brasileiro, já são vacinados, né? Agora, esses profissionais precisam fazer novas apostas para continuar a sua trajetória. E cabe aos investidores tentar identificar em qual gestor confiar. Sendo assim, pedimos um levantamento para a Morningstar, que é referência quando o assunto é classificação de fundos de investimento, sobre os fundos multimercados. A gente pediu para eles quais os melhores em relação a risco e retorno. Ou seja, pedimos os fundos 5 estrelas com maior ganho extra em comparação ao CDI dos últimos 3 anos. E esse período foi escolhido porque essa classe de ativo não pode nem deve ser analisada no curto prazo. E 3 anos é um período que abrange desde antes da pandemia, assim como um cenário aí bem desafiador que veio desde então. E entre os 5 fundos multimercado que atendem a esses quesitos que o Sammy acabou de falar, estão da primeira para a quinta colocação. 051 SPA Vista Multiestratégia, Vista Multiestratégia FICFIN, ESH TetaFin, ESH Teta FICFIN e o SPX Raptor. No acumulado de 3 anos, eles tiveram um retorno excedente entre 3,24% e 22,75% do CDI. Já o retorno total anualizado, isso é, ano a ano, de 2019 até 2022, foi entre 24,44% e 43,6%. O fundo da gestora 051 teve um retorno de 22,75% acima do CDI em 3 anos e ele investe 95% do patrimônio em cotas. Inclusive, a gestora tem parte considerável alocada no fundo Vista Multiestratégia, que tem o segundo maior retorno
deste ranking. Logo, a aposta em ações brasileiras, sendo a maior parte, 26%, focada no setor de energia, seguido pelo consumo cíclico, setor de serviços financeiros, imobiliário e indústria. Já o fundo Vista Multiestratégia FIC-FIM é o fundo mais arrojado entre os multimercados da gestora. O portfólio aposta em juros, câmbio, ações, dívida e commodities, sem restrição de alavancagem. O fundo também investe em ativos no exterior até o limite de 40% do seu patrimônio líquido. Em 3 anos, o retorno excedente foi de 21,63% do CDI. O fundo, que é voltado a investidores qualificados, que são aqueles que têm mais de R$1 milhão investidos, tem aporte mínimo de R$5 mil. A taxa de administração é de 2% sobre o valor investido. Já a taxa de performance é de 20%. E ela incide quando ultrapassa o CDI, que é justamente o conhecido benchmark deste fundo. Já o ESG TetaFin é um multimercado que, assim como os demais, busca superar o CDI no longo prazo, mas com baixíssima correlação com outros índices financeiros. Ou seja, o comportamento independe do desempenho dos juros, do dólar, da bolsa de valores. Ele é aberto para investidores em geral e investe em ações, BDRs, opções, títulos públicos, entre outros. A aplicação inicial é de R$5 mil e as taxas de administração e de performance são iguais à do fundo anterior. As maiores posições deste fundo estão alocadas nos papéis do laboratório de diagnósticos Alliar, da Terra Santa Propriedades Agrícolas e da consultora Gafisa. A gestora é a ESH Capital, que também tem um outro fundo com nome parecido que aparece na terceira posição desse levantamento. É o ESH TetaFIC-FIM. A diferença é que este fundo investe em cotas de outros fundos. Eles tiveram retornos excedentes de 20,3% e 18,24% do CDI, acima do CDI. Já o quinto fundo da lista é um dos multimercados brasileiros mais rentáveis analisando o longo prazo. Eu estou falando do SPX Raptor, da gestora SPX, fundada pelo Rogério Xavier. Esse multimercado aplica 95% em cotas de outro fundo da SPX, o Raptor Master, e a sua política de investimento envolve estratégias globais, em especial no mercado de juros, inflação, câmbio, commodities e ações. É um fundo sem restrição de alavancagem, diversificação ou concentração de ativos. Ele, inclusive, pode investir todos os seus recursos no exterior. E isso é porque ele é voltado ao investidor qualificado. Para quem quer começar a investir com uma pitada a mais de risco, os multimercados são uma boa aposta, quando bem escolhidos e desde que o dinheiro aplicado fique pelo menos 2 anos lá. Para escolher bons gestores, a recomendação é analisar o passado da gestão e dos fundos. Então, conheça onde os gestores já trabalharam e como os fundos se comportaram durante momentos de crise, mas também em momentos de euforia do mercado. Rendimento passado não é garantia de retorno futuro, mas o histórico mostra pelo menos do que os gestores são capazes. Além disso, a sugestão é analisar o perfil de risco da gestão. Algumas estratégias são mais arrojadas e, por isso, seus fundos ficam mais voláteis, ao passo que tem outros mais conservadores. Já outro auxílio é contar com a ajuda de casas de análises, bancos e corretoras para compreender os fundos, além de ler as cartas dos gestores para entender o que estão fazendo. E olhar o rendimento do mês passado está longe de ser a melhor forma de escolher um ativo. Por isso, hoje nós trouxemos fundos com a mais alta classificação de risco-retorno feita pela Morningstar com ótima gestão. Então, vejam os produtos que eles oferecem, assim fica mais fácil checar se combinam com os seus objetivos. O que não dá é para ficar nervoso e abandonar o fundo na primeira queda. E ainda pior se você voltar quando o preço estiver mais alto, ou seja, sair na hora errada e entrar numa pior ainda. Isso não pode. Para analisar a oscilação de um fundo, basta você acompanhar o rendimento dele mês a mês. Todos os fundos divulgam isso na sua página oficial na internet. Só assim, Doni, para você avaliar se você tem o perfil, se você tem estômago para isso. Mesmo se for um fundo que em 5 anos tem o melhor dos retornos, não significa que o retorno vai ser sempre suave para o alto. Então, a análise de risco é a chave, é a ordem do dia na escolha de fundos. Agora, para os mais conservadores, que não suportam ver o patrimônio oscilar temporariamente para baixo, comprar fundos multimercado agora pode não ser o mais indicado, porque o mercado está muito volátil, com contexto internacional, com período eleitoral no Brasil também. Então, talvez nesse momento
vale a pena ficar de fora para as pessoas que têm esse perfil. Dito isso, Doni, só me resta girar as notícias. Mark Zuckerberg saiu da lista dos 10 mais ricos do mundo depois de perder 71 bilhões de dólares. Seu patrimônio líquido agora ocupa o 20º lugar entre os bilionários globais. Esta é sua posição mais baixa desde 2014. A investida no metaverso parece estar custando caro no mundo real. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos votou a favor do desenvolvimento de uma moeda digital norte-americana. De acordo com os membros do comitê, o dólar digital seria a necessidade unânime para que o país possa manter sua soberania na concorrência com a China, que já está em fase avançada de testes de seu yuan digital. O Iguatemi captou 720 milhões de reais em follow-on, com cada unit saindo de R$ 19,74. O dinheiro arrecadado na oferta deve ser mais do que o suficiente para bancar a compra dos 36% restantes do shopping JK Iguatemi, por 667 milhões de reais. Muito bem, notícias giradas. O que é que você achou do programa de hoje? Gostou? Trouxe aí bons insights para você? Será que as coisas que a gente falou vão te ajudar a escolher um bom fundo multimercado no futuro? Espero que sim. Deixa seu like nesse vídeo, deixa seu comentário também. Esses feedbacks são super importantes para a gente trazer aqui programas cada vez mais aderentes aos seus objetivos e aos seus anseios, hein? E valeu também pela inscrição no nosso canal. É isso, pessoal. A gente se encontra no próximo Cafeína. Valeu, Sammy Boy. Valeu. Tchau, tchau.